Dando sequência ao nosso estudo, hoje a gente vai entrar aqui nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é: há muitas moradas na casa de meu pai. Então vamos ver o que é que temos para hoje. O tema é baseado no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. E... cadê? Saiu, foi? Mau contato. Capítulos 1 a 3. Então, a gente vai estudar essa questão do Evangelho, e cuja temática desse capítulo é a pluralidade dos mundos habitados, né? Então, a gente vai ver isso, a pluralidade dos mundos habitados, e tem uma outra conotação, outro aspecto, que a gente vai ver também. E os comentários de Kardec são os diferentes estados da alma na erraticidade. Esse é um outro aspecto. Das moradas na casa do Pai, são os diferentes estados da alma na erraticidade. As diferentes categorias de mundos habitados, isso é uma outra perspectiva, né? E a destinação da Terra, a causa das misérias terrenas. Comentários de Kardec. Se parar de aparecer aí, vocês avisam. Na parte das instruções dos espíritos, a gente tem 4 mensagens, que são os mundos inferiores e mundos superiores. É o mundo de expiações e de provas, mundos regeneradores, mundos e progressão dos mundos. As 3 últimas mensagens são de Santo Agostinho, em Paris, em 1862. E a primeira mensagem é um resumo de vários espíritos que ajudaram no processo da codificação, né? Então, vamos lá. Evangelho. A passagem do Evangelho de João diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que eu tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. O contexto desse evangelho, esse é uma conversa ali na última ceia. Jesus conversando com os apóstolos angustiados, porque ele anuncia que vai partir, né? Então, é onde ele cita também aquela passagem de que eu vou preparar o lugar, e aí Tomé pergunta: e qual é esse caminho? Aí ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então é uma conversa de um irmão mais velho com os irmãos mais novos, preocupados com o futuro. Se agora, e a gente? Se você vai partir, como é que a gente vai ficar? Né? É a conversa de Jesus orientando e dando esperança e consolação aos seus apóstolos, no sentido de que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ele vai. E de que você não se angustie, não se turbe o vosso coração, porque creia em Deus e creia também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ou seja, eu vou para uma dessas moradas na casa do meu Pai e vou preparar o caminho. E quando você tiver, eu vou enviar o Consolador, todo esse discurso de Jesus consolando que não estaríamos órfãos e que a gente não deve temer pelo porvir, pelo futuro, porque há uma perspectiva de futuro. Então, a conversa de Jesus é nesse sentido. É desse irmão mais velho que aconselha e que diz: olha, não se angustie, eu vou, mas eu vou preparar um lugar, né? Então, o que é que quer dizer isso do ponto de vista da doutrina espírita? Qual é a interpretação de tudo isso? Se a gente vê muitas vezes, essa passagem do Evangelho, muitas vezes é usada pelos nossos irmãos católicos, padres, diáconos, em cerimônias de velório. Pode ver que essa passagem é muito citada
nos velórios, porque há muitas moradas na casa do Pai, ou seja, a perspectiva do porvir, né? Então, a gente aqui, eles normalmente abordam que não se turbe o vosso coração. O coração de quem? Dos parentes que ficam. Não se angustiem, consolem-se e fiquem tranquilos, porque há muitas moradas na casa do Pai. E aí, a doutrina católica ainda fala dos mistérios de Deus, de que a gente não sabe como será e nem sabe em que momento será, mas que há uma morada na casa do Pai, uma morada definitiva e eterna, que é a pátria do Espírito, e aí nisso a gente converge. Na questão pontual são os detalhes das muitas moradas na casa do Pai, que é isso que a doutrina espírita vai abrir um pouco esse leque, vai ampliar um pouco essa visão na visão do Espírito e na revelação dada pelos Espíritos, que são a alma dos homens que já viveram na Terra. Né? Inclusive, um dos pais da Igreja, Santo Agostinho, um dos referenciais da Igreja Católica Apostólica Romana, Santo Agostinho. Ou seja, é um pouco aquela... A gente não pode ferir os princípios que a gente aprendeu na doutrina católica, que a gente aprendeu nas escrituras. Mas esta mensagem, ela se amplia, ela se esclarece melhor à medida que a gente tem novas informações, novas revelações, novos conhecimentos. Na medida que a ciência avança e a gente percebe que a Terra não é o centro do universo, na medida que a gente percebe a pluralidade dos planetas e dos mundos, e a questão dos mundos habitados. É a ciência, o lado ciência espírita, falando aos nossos corações. Quando a gente estava preparado para isso. Então, não se trata da gente trair os ideais de uma mensagem. Se trata de a gente ampliar um olhar. Se trata de ampliar um olhar. Não é que a gente esteja deixando o que passou. Porque o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que a gente leu foi: não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la, vim ampliá-la. Jesus dizendo. E depois de Jesus, o Espiritismo sendo revelado ainda mais. Ou seja, a mensagem vai se atualizando e vai se ampliando de acordo com a nossa capacidade. Quando somos crianças, aprendemos as coisas de crianças. Quando somos adolescentes, aprendemos as coisas de adolescentes. Quando somos adultos, aprendemos as coisas de adultos. E mesmo quando somos adultos, continuamos a aprender. Por quê? Porque a nossa perspectiva, o estudo, vai nos aproximando para que a gente compreenda melhor o que nos foi dito há 2000 anos atrás. Porque esse texto é de 2000 anos atrás. Ele não mudou, mas mudou a forma que eu entendo o que está sendo dito. Não há coisas novas escritas aqui, mas há uma coisa nova da forma que a gente está entendendo o que está dito. Por quê? Porque ampliou o nosso olhar. Mas isso não cria nenhum demérito no que a gente sabia. Não cria nenhum demérito de quem ainda não compreendeu. Todos compreenderão. Todos entenderão com a mesma ótica. Esse é o ponto. O Evangelho é isso. Aí a doutrina espírita de 1857, no caso de 1865, que é a idade do Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que ela diz? Kardec diz: diferentes estados da alma na erraticidade. O que é erraticidade? O mundo espiritual. Espírito errante. O que é um espírito errante? É um espírito que não está encarnado, que está vivendo na erraticidade, no mundo espiritual, na pátria do espírito. Onde são as diferentes, quais são os diferentes estados da alma na erraticidade? Aí começa a entrar os conceitos espíritas, não é? Então, a casa do Pai é o universo. Até aí, todo mundo concorda. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito.
Tudo bem, mas não vou entrar no detalhe. Antes eu dizia assim, porque eu não conheço. Isso é um mistério de Deus. Mas aí vem os espíritos, quando a gente amadurece e nos revela, oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Opa, aí já é um conceito. Cada mundo é uma escola, e cada escola tem matriculado os alunos que são compatíveis com aquele grau de adiantamento. Opa, isso já é uma informação nova, né? E qual é o critério para entrar nesse mundo e aquele outro mundo? É o que? A roupa que eu estou vestindo? É. Mas a roupa que eu estou vestindo não é essa que eu estou vendo. É a roupa espiritual. É a túnica nupcial que Jesus se referia no banquete, quando ele dizia: sentem todos à mesa, mas somente aqueles que vestem a túnica nupcial é que poderão permanecer. O que é a túnica nupcial? É a roupagem do espírito. Um espírito leve, depurado, sutil, que tem assento na mesa do Senhor. A ficha começa a cair, não é? Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na recida. Opa! Aí já é uma outra questão. Uma coisa são as moradas infinitas do universo, dos mundos. Outra coisa é o seu mundo, é o meu mundo que eu carrego dentro de mim. E este mundo que eu carrego dentro de mim vai dar a condição da minha morada no lugar que eu esteja. Eu posso estar aqui no mesmo ambiente que todos nós aqui estamos, mas eu posso estar muito mais tranquilo do que o outro. Eu posso estar me sentindo aqui muito mais pesado do que o outro. Pesado no sentido de que o meu psiquismo é mais denso, mas o meu psiquismo também pode ser mais leve. O que é que a gente diz? Fulano está apaixonado, os olhos brilham, parece que ele está andando nas nuvens. Já ouviram essa expressão? Por quê? Porque quando a gente está com a alma leve, quando a gente está preenchido de amor, entusiasmado, cheio de Deus, a gente se eleva. Mas tem dia que a gente parece que está se arrastando. Por que a gente está se arrastando? Porque a gente está pesado. Pesado do ponto de vista do nosso psiquismo. A gente está angustiado, a gente está preocupado, a gente está triste, a gente está brigando, a gente levou uma cacetada, a gente está com rancor e com ódio no coração. Então, todos esses sentimentos negativos, eles nos densificam o estado da nossa alma. E dependendo do estado da nossa alma na erraticidade, a gente habita planos diferentes. Quem são as almas que muitas vezes a gente atende nas reuniões mediúnicas? São almas que hoje estão sendo liberadas de furnas, de cavernas, regiões inacessíveis à luz. Porque a densidade do ambiente fluídico é tão pesada que a luz do sol não é que ela deixe de existir, é que há uma camada, como aquela de Colgate, protetora, que impede que a luz penetre. Então é por isso que eles vivem na escuridão, sem a presença da luz. Estão entendendo? Então, este estado da alma na erraticidade também é uma morada, que é isso que a doutrina espírita está esclarecendo, né? Conforme se ache, este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. É o que a gente está falando, é a roupagem, é o perispírito que cada um de nós carregamos. Então é por isso que muitas vezes a gente diz que o que a gente está fazendo aqui é uma dieta do perispírito. Uma encarnação é uma dieta do perispírito. Minha amiga nutróloga, nutricionista ali que o diga. A gente está fazendo uma dieta do perispírito. No seu consultório, você atende os pacientes que querem fazer uma dieta do corpo físico.
O esforço da espiritualidade em todas as escolas religiosas é no sentido de ganharmos o reino dos céus. E o reino dos céus só é acessível para as almas mais leves, as que vestem a túnica nupcial, as que fizeram a dieta do perispírito. E o que é a dieta do perispírito? Se libertar dos nossos pendores, das nossas mazelas, das nossas maquerências, das nossas angústias, das nossas viciações, dos nossos medos. Muito obrigado, meu irmão. A gente vai entrar na boas ações. Então, são essas coisas que nos aproximam do reino dos céus. Então, é nesse sentido que todo o discurso de Jesus é: deixai as sombras, arrependei-vos, vós que estáis sentados em trevas, porque eu venho para vos falar do reino dos céus. O que é o reino dos céus? É uma morada, são os campos elíseos, são que tudo isso a gente estudava no passado, é a morada dos deuses, acessível somente àqueles que carregam a alma leve, a alma pura, a alma modificada, a alma regenerada. Os brandos e pacíficos herdarão a terra. Que terra? Regenerada. Quem é que pode continuar morando nesta escola regenerada? Aquele aluno que passou. E qual foi o aluno que passou? O aluno que emagreceu o perispírito. O aluno que começou a compreender o reino de Deus, o reino dos céus. É o aluno que, diante da revolta, ele não se revolta. Diante da calúnia, ele não entra no jogo. Diante da agressividade, ele perdoa. Diante daquele que agride, ele perdoa, ele entende. Se convidam para caminhar 1000 passos, ele caminha 2000 passos. Se batem numa face, ele oferece a outra face. Ele perdoa os inimigos. Ele faz o bem aos que vos perseguem e caluniam. O que é isso? É a moral evangélica do Cristo. Esse é o caminho de acessar a morada superior dos espíritos, as muitas moradas da casa do Pai. Todos nós aqui carregamos o mesmo psiquismo? Não. Cada um carrega um determinado psiquismo diferente. Então é por isso que cada um mora aqui, o outro mora aqui, o outro mora aqui, o outro mora acolá. E a alegria dos céus é esvaziar os infernos. Ou seja, quem está na frente não larga a mão de quem ficou para trás. Então é por isso que tantas vezes a gente reencarna em lares que tem almas que estão lá na frente e a gente agarra na mão dele para subir também. Tem alma que está lá atrás, que a gente deve segurar a mão dele para ascender. E as dificuldades? Provavelmente alguém está mais na frente ou mais atrás por se relacionar com o outro. E tem algumas pendências que precisam ser esclarecidas. Se eu machuquei alguém lá atrás e a queda que ele teve, ele julga que foi culpa minha, e muitas vezes ele vem de novo hoje para eu ajudá-lo, porque eu prejudiquei-o, a ascender. Mas é por isso que ele é desconfiado. Ele olha assim, atravessado para mim, só: estou te vendo aqui, mas eu sei quem tu és. Essa é a máxima do amai os vossos inimigos. Quando Jesus está dizendo isso, esse inimigo é aquele desafeto de ontem, que volta na roupagem carnal, numa mesma agrupamento familiar, para que a gente se auxilie mutuamente. É simples assim a lei, né? Mas diga aí. O mundo de regeneração, e a gente precisa entender, Rita, quando você pergunta essa coisa de bater numa face e oferecer a outra face, soa como covardia. Porque o homem velho que ainda está dentro de nós diz que se alguém me bater numa face, eu dou-lhe uma porrada maior ainda. Esse é o homem velho que ainda habita dentro de nós. Eu não vou deixar ferir a minha honra. Se eu for ferido pela minha honra, eu vou convidar o cidadão para um duelo. Assim era a alma dos homens, que ainda é, muitas vezes, na nossa situação. Quando Jesus diz: se alguém bater a tua face, oferece a direita, não está dizendo para você ser covarde.
Ele está dizendo para você responder o mal com o bem. O mundo de regeneração é um mundo que a gente vai ver aqui, se Deus quiser, que preponderam as coisas do espírito em detrimento das coisas da matéria. Ou seja, a gente começa a prestar atenção no reino dos céus, contrariamente ao reino da matéria. Por quê? Porque a gente, durante muitos séculos e milênios, a gente cuidava e continua cuidando das coisas da matéria. E botava todas as nossas fichas na coisa da matéria. Por quê? Porque a outra é dúvida. Eu não sei o que, é que vai acontecer, então, na dúvida, eu prefiro pegar o que eu estou pegando aqui, estou vendo. Mas Jesus não veio para dizer isso. Jesus veio dizer, não se turbe o vosso coração com todas as dificuldades que você está tendo hoje. Há muitas moradas na casa do Pai. É a perspectiva da vida futura, que fala para a gente dizer, invista no Espírito, vale a pena. Essa é a perspectiva, né? Conforme se ache neste estado mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontra. É o que a gente está dizendo aqui. Variarão ao infinito. O estado da alma onde a gente se encontra, né? O aspecto das coisas, as sensações que experimentem, as percepções que tenham. Enquanto uns não podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto uns espíritos ocupados erram nas trevas. Os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, a culpa, o arrependimento que nos prende. E a gente vê isso em nossas reuniões. Os espíritos atormentados pela culpa. E aquela culpa os prende. E aquele sentimento de culpa, aquela vibração de culpa, alimenta uma cadeia do que se alimentam disso. Qual é o trabalho da gente? Saia daí, venha para cá. É da noite para o dia? Não, porque a luz demora a penetrar. Uma alma empedernida, uma alma encapsulada, uma alma que não se deixa penetrar. Mas aos pouquinhos você vai minando com a semente do amor, não é? O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Aí eu trago aquela figura que a gente já estudou aqui, das camadas da Terra. Né? Então, a gente está aqui na camada 3, na crosta. Né? Então, a gente está por aqui. Mas tem camadas mais internas. As regiões abissais, as cavernas, as furnas, que nas obras de André Luiz é sepa, pare, não entre mais não. Você não está preparado para lidar. Porque são essas almas que têm um perispírito muito denso, muito ligado às coisas da matéria, muito preso a um psiquismo adoentado. Mas a Terra, que está passando por processo de transição, precisa se libertar dessas energias. E por que ela precisa se libertar dessas energias? Esse psiquismo tem que ser limpo. Então você tem que liberar. Ou para você ter uma nova oportunidade, ou pegar carona numa cauda de cometa e habitar outras paragens espirituais de um mundo numa condição inferior à Terra que está em ascensão. É um mecanismo da lei que a gente vai entendendo. Então, na Terra, você tem essas camadas espirituais. Uma cebola. E lá em cima você tem o amor fraternal, as diretrizes do planeta, a abóbada estelar. Está tudo aqui por cima. Ou seja, a alma leve se eleva, a alma mais densa tem dificuldade. A gente vê nas obras de André Luiz que, às vezes, a presença de um visitante ilustre que vem das esferas mais superiores precisa ter uma certa materialização. Por quê? Porque o perispírito daquela alma está tão leve que, para ele acessar aquela camada, ele precisa materializar um pouco o seu perispírito para quem está naquela camada poder vê-lo.
Porque a matéria que o compõe é muito mais sutil e é não perceptível ao olho humano. A gente não está encarnado, a gente está vestindo uma roupa material, o corpo físico. Por que a gente está vestindo essa roupa espiritual, essa roupa material? A gente consegue se enxergar. Mas aqui nessa reunião tem vários espíritos sem corpo físico, somente com o corpo espiritual. A gente encarnado não consegue ver, mas se tiver um médium, vai conseguir ver o que ele está no mundo espiritual, porque é calibrado de acordo com a dimensão fluídica que você se encontra. Mas se tiver um espírito de uma camada superior, ele também não aparece, porque o corpo espiritual daquele espírito é mais sutil e ele não desce. Então, muitas vezes, a gente nas reuniões, um médium diz, eu vi um espírito muito elevado, mas ele estava como se fosse distante. Ou seja, habitando uma esfera mais elevada. Então, ele não precisa vir, mas ele fica como se estivesse de lá, e alguma tecnologia faz com que ele seja visto. Então, são as diversas camadas do mundo espiritual que a doutrina espírita vai nos esclarecendo, né? Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muitos diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Ou seja, as diversas escolas. Existem escolas mais atrasadas para alunos mais atrasados, existem escolas iguais a nós, que ensinam para os mesmos alunos, e existem escolas superiores, que ensinam a espíritos, a alunos mais elevados, as categorias de mundos diferentes, de acordo com o grau de adiantamento de seus habitantes. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, muito mais voltado às coisas da matéria. E reinam as paixões, sendo quase nula a vida moral. Jesus vem anunciar o quê? Pare, você que está sentado nas sombras. Arrependei-vos. Eu venho para falar das coisas de meu Pai, do reino dos céus. Não é aqui a felicidade. Por isso que ele dizia, a minha felicidade, o meu reino, não é deste mundo. Este mundo quer um reino como Herodes, quer um mundo como a liderança de Roma, de Pôncio Pilatos, como a gente estudou na semana passada. O mundo que a gente estava acostumado a entender era um mundo material, do reino da matéria. Jesus vem contrariar isso. Tudo bem, isso faz parte, mas o meu reino não é daqui. É de outra dimensão. Não é na dimensão da matéria. Não, ele está falando da sua liderança espiritual, que não esperem dele uma liderança material na Terra. Porque, como ele disse no diálogo com Pilatos, se meu reino fosse desse mundo, os meus liderados não deixariam que vocês me prendessem. Porque meus exércitos vinham combater com espada, com escudo, com arma, e a gente ia brigar. Porque meu reino estaria em conflito com o seu reino. Mas como meu reino é de outra dimensão, eu não vou brigar com você. Porque o que me espera está em outra dimensão. Então, a humanidade ainda não compreendia, como ainda muitos não compreendem. Esse reino de outra dimensão, a morada definitiva do Espírito. Mas só o fato de você ir para o mundo espiritual não significa dizer que você vai habitar o céu construído. E daí a revolta de muitos. Está aqui, ó, o que a gente colocou aqui. O fato de você ir para o mundo espiritual não quer dizer que você vira santo, que você vai morar com os anjos. Isso é uma questão fundamental e definitiva que a doutrina espírita vem trazer luz. E que muitos desses assuntos são temas de muitas revoltas de muitos espíritos que se encontram no mundo espiritual. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Porque aqui na Terra eu era rei, porque aqui na Terra eu era autoridade, porque aqui na Terra eu era um religioso, eu tinha um anel, eu tinha uma veste.
E muitas vezes, por causa disso, a gente entendia que quando morresse, a gente ia viver eternamente perto de Deus. Essa é a nossa informação. A doutrina espírita diz que não. Há um estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Não é o fato de morrer, de deixar a carne que lhe promove a condição de santidade. Porque você continua sendo o que você é. Você continua carregando os sentimentos e os valores e as vibrações que o seu espírito, que em definitivo é o que nós somos, carregamos. E onde é que a gente vai habitar? Onde estiver o seu coração. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. O seu tesouro está onde? Na matéria, você vai ficar preso na matéria, ligado à crosta. O seu tesouro está onde? Nos céus, nas coisas do reino de Deus, você vai ascender. Porque você vai se desprender das coisas da matéria. Então, não é o título que eu carreguei na terra que vai me condicionar uma condição que eu vou ter no mundo espiritual. Não. Por isso que tem muitos revoltados com o Cristo. Porque acha que a culpa é dele, porque Jesus enganou. Porque eu era bispo, eu era cardeal, eu era padre, eu era não sei o quê, eu era frade, eu era muçulmano. Não. É o bem que você fez. A gente leu uma mensagem na última semana de uma rainha terrestre, uma realeza terrestre, que ela dizendo que ninguém mais do que ela podia falar disso, que não são os títulos da carne que diferenciam e que nos colocam numa posição de destaque no mundo superior, mas são as nossas ações, é o nosso coração, é o nosso sentimento. Isso é que nos distingue. Se eu estou agarrado às coisas da matéria, quando eu desencarnar, eu vou estar onde? Agarrado às coisas da matéria. Eu não vou conseguir me desprender, porque eu vou estar agarrado às coisas da matéria. Se eu sou uma pessoa desprendida, tá bom, ficou, não é meu. Nunca foi meu. Não me pertence. Eu era apenas usufrutuário. Então, eu tenho muito mais facilidade de desapegar. Então, esse é um conceito importante para a gente distinguir uma realidade. Não é o fato de desencarnar, de morrer, como dizem, que vai nos diferenciar, mas é o que você carrega no seu coração. São as atitudes que você tem. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Então, todo o esforço do Cristo é no sentido de preparar o nosso futuro. É no sentido de nos orientar para a gente alcançar uma situação melhor no porvir. Ou seja, se desprendendo das coisas da matéria e olhando para as coisas do espírito. Essa é a característica da transição. Né? Pode. A palavra Deus, o nome de Deus, de uma forma muito mais amorosa e de acreditar que Deus existe do que a gente mesmo. Então, eu penso assim, no início que disse, eles estão muito mais próximos a questão da matéria, eles estão na rua, de quê? Na verdade, é o seguinte, Rita, o que você está... Eles estão mais próximos disso do que nós? Não. Na verdade, é o seguinte, o que você está dizendo, assim, aquelas pessoas que estão em condições de vulnerabilidade material, é como se eles tivessem um diálogo e uma aproximação com Deus ou com as forças que eles acreditam maiores do que a gente que está distraído no reino da matéria. É um pouco isso. O que você está dizendo é isso aí. Aí você diz, eles são melhores do que... Não, não é isso.
é que aquela alma que está passando por aquela situação, inconscientemente, ela já sabe que ela passaria por isso. Ela está passando ou por uma expiação ou por uma prova. Então, no inconsciente, aquela alma já carrega essa situação. Oi. Bom dia. Dona Miguel, está chamando o senhor ali na sala do pai, no DEC. Por quê? Agora? Tem que ser agora? A moça está lá, a filha dela. Está em casa. Bom, gravando aqui a história. Bom, então, de uma certa forma, as coisas... aquela alma já sabe. E como ele não tem nada no reino material, a esperança dele é o reino espiritual. Então, ele bota todas as fichas no reino espiritual. Então, essa é a situação, né? Então, olha, eu vou ter que parar aqui um minutinho, porque está tendo uma emergência ali. Vocês vão me dar 5 minutinhos aí, né? Deixa eu ver o que é que a gente faz aqui. Eu vou parar aqui. Vamos lá. Então, quando Kardec continua aqui, ele diz o seguinte: os diferentes estados da alma na erraticidade, continuando, né? Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal. É um pouco a realidade que a gente está vivendo hoje. Muitos voltados para um lado, outros voltados para o outro. Misturas. Predominam um no outro, dependendo da curva que você tiver, né? Segundo o grau de adentramento da maioria dos que o habitam. Embora se não possa fazer nos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como se segue. Isso é a característica, a classificação dos mundos, das escolas. Mundo primitivo, destinado às primeiras encarnações da alma humana. Mundo de expiações e provas, onde domina o mal, é onde a gente está saindo, né? Mundo de regeneração, nos quais as almas que ainda tenham que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundo ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações e espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Entendam que isso aqui é uma classificação de mundos, do planeta todo, do orbe todo. Dentro do planeta existe uma classificação, existe uma morada. Na Terra existem espíritos morando, habitando regiões mais elevadas por causa do seu psiquismo. Mas também existem espíritos mais atrasados. Então, imagine uma casa. Numa casa, nem todo mundo está no mesmo ambiente. Tem um no primeiro andar, tem outro no segundo, tem outro no terceiro, embora estejam todos no mesmo canto. Estão entendendo? Então, aqui é uma classificação de mundo, e dentro de mundo a gente tem... Se a gente for olhar um plano de cargos e carreira de uma empresa, isso aí são as faixas e os níveis. Você muda o nível e dentro do nível você tem as faixas. Muda o nível, as faixas. Muda o nível, as faixas. Quem está no nível 1 da faixa 3 é maior do que quem está no nível 10 da faixa 2. Está entendendo? Então, são níveis e faixas. Mundos primitivos, expiações e provas, regeneração, ditose, celeste ou divino. Essa que é uma classificação, né? A Terra pertence à categoria de mundos de expiações e provas, razão porque aí vive o homem, abraça com tantas misérias. A gente ainda está nesse segundo estágio de evolução, né? Conforme as condições dos mundos são compatíveis com os espíritos que o habitam, né? Eu não posso ter um espírito inferior morando no mundo celeste. Eu posso ter um espírito que habita o mundo celeste, reencarnado em missão no mundo inferior. É aquele princípio do direito de que quem pode o mais, pode o menos. Mas que quem pode o menos, não pode o mais. Não é o contrário. Entendeu? Você tem uma escala de mundo. Se eu sou um espírito que já estou habilitado a morar, Dr. Bezerra de Menezes, no ano de 1950, foi chamado por Maria, através de sua emissária Celina,
para dizer: doutor Bezerra, por tudo que o senhor já fez, pela tarefa que o senhor já cumpriu, o senhor foi promovido para morar numa esfera superior. Venha morar em outro planeta. Foi que ele disse: olha, me desculpe, mas enquanto tiver um irmão na Terra chamando meu nome, pedindo minha presença, clamando por mim, deixa eu ficar aqui. Aí Maria disse: o senhor fique aí o tempo que o senhor quiser, sob as nossas orientações e nossa vibração. Né? Então é aquela coisa da cumplicidade, do compromisso, de que ninguém larga a mão de ninguém. Eu fui chamado para morar na casa de cima, mas se eu tenho um irmão chorando por mim, eu não largo a mão dele. Eu vou ficar com ele. Então, muitas almas são assim, estão dedicadas a nós. Muitos de vocês são essas almas na sua família. Eu não vou largar a mão de ninguém daqui, porque eles precisam de mim. E se eu for, eu vou sentir, eles vão sentir a minha ausência. Né? Então, existe esse compromisso e esse comprometimento. Né? Os espíritos que encarnam o mundo não se acham a ele presos indefinidamente. Nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passa para outro mais adiantado e assim por diante. Ou seja, a gente vai ascendendo as condições nas escalas dos mundos. Né? São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhe deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aqueles a que se veem impedidos de voltar quando se obstinam no mal. Ou seja, é sempre progressiva essa escala. A Terra, a nossa situação é o seguinte: muitos se admiram que na Terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de todas as naturezas, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dão uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda. Né? Cadê? Mas apenas uma pequena fração da humanidade. A questão é o seguinte: as pessoas que, por verem situações na Terra, acham que a humanidade não presta. O que ele está dizendo é que a Terra não se deve considerar na Terra que está a humanidade toda. Não é toda a humanidade que está aqui na Terra, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, o que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muitos menos do que uma aldeia, em confronto que é de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Entenderam isso aqui? A humanidade é o conjunto da obra de Deus, é tudo. Na Terra, que é um mundo de expiações e provas, ainda predomina o mal. A gente não pode julgar a humanidade pelo que a gente vê na Terra. A humanidade não está toda na Terra. Existem espíritos muito melhores do que nós, que habitam moradas muito melhores que as nossas. Então, o conjunto da obra não é a Terra. Agora, a gente tem que ter esperança, porque a gente já sabe que o destino da Terra é ser um mundo feliz. E quando a Terra será um mundo feliz? Quando você e eu e todo mundo for feliz. Aí a gente vai ascender junto com a Terra. Né? Então, a gente tem que entender que a gente está passando por tudo isso porque as almas que habitam a Terra ainda são mais propensas ao mal. É por isso que ainda vai levar um tempo para o processo de transformação chegar. Porque não é da noite para o dia. Eu não vou chegar para você e dizer: a partir de amanhã, agora você vai ser assim. Não, não é assim. É o homem velho que luta com o homem novo e que, dessa quebra de braço, o bem vencerá o mal. É o Armagedon.
é o Apocalipse de João, que ele diz que essa luta é necessária nesta transição, que tudo isso passará e que surgirá Nova Jerusalém. Não é Nova Jerusalém aqui de Pernambuco, não. É uma nova Jerusalém. É uma cidade onde habitam os bons espíritos. Né? Então, é essa perspectiva que a gente precisa começar a compreender. Né? Faria dos habitantes da Terra, faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia que o julgasse pela população dos seus quarteirões mais íntimos e sórdidos. O que ele está dizendo aqui, ó, faria-se dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem o julgasse pela população dos seus quarteirões mais íntimos e sólidos. Eu não posso julgar uma cidade por um bairro mais violento. Eu não posso julgar uma cidade por um bairro mais violento. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vê-se reunida todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Por bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio, malsão. E ela é, simultaneamente, tudo isso. E compreender-se-á que as aflições sobrelevam os gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Estamos aqui no processo de aperfeiçoamento. Então, o que a gente padece, o que a gente sofre, é compatível com as necessidades dos nossos espíritos. É simples assim. Nós somos uma estação de evolução. Então, é natural que a gente aqui encontre e conviva com as almas que são mais ou menos dentro daquele espectro. O que é que a gente queria encontrar? Espírito de luz, a gente vai encontrar quando a gente chegar nesses mundos superiores. Né? Então, fecha a boca. É uma figura, não? Então, veja, a gente começa aqui, eu não sei se vai dar tempo da gente concluir, já são 10 horas, não sei se a gente vai dar tempo de concluir tudo, ou se eu deixo para a próxima semana a gente concluir as mensagens dos Espíritos, as mensagens de Santo Agostinho. Então, vamos fazer isso, vamos deixar agora o capítulo das instruções dos Espíritos para a gente ver na próxima semana. Né? Então, hoje a gente entendeu a passagem do Evangelho, de que há muitas moradas na casa do Pai, a gente entendeu os comentários de Kardec, que explica tudo isso, e aí na próxima semana a gente vai ver as instruções dos Espíritos de Santo Agostinho e de outros que fala dessa escala dos mundos, fala dessa evolução dos mundos e da condição dos Espíritos que habitam em cada uma dessas localidades. Ok? Então vamos ficando por aqui no dia de hoje. Deixa eu encerrar aqui. Vamos lá.